Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. E a notícia, né, que importante que saiu nesse dia de hoje, que é em grupo de WhatsApp, presidente da Ferj ameaça Botafogo com WO e rebaixamento e ironiza a situação financeira do clube. A gente vê um desespero no tal do Rubens, qual é o nome dele? Rubens Lopes, da federação, né? Presidente da Federação do Rio, para voltar. Só que ele tá indo com o Flamengo e com o Vasco. O Fluminense se mostra forte em não voltar. A situação financeira dos clubes vão piorando. A Ferj quer terminar seu campeonato. O Flamengo não tem cota de televisão, não tem direito de transmissão. Chegou a tal ponto de ameaçar rebaixar o Botafogo e dar WO nas partidas que faltam. O Fluminense, para quem não sabe, o Botafogo ainda tem uma chance de classificação. O Fluminense foi o time que mais pontuou no campeonato, está liderando o campeonato nos pontos gerais e também está nessa situação de não voltar. Tanto é que o presidente Mário Bittencourt saiu do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, que vem sendo um grupo para forçar a volta. Estão falando que o presidente Nelson Mufarrege não está tendo voz ativa, também não sabe o que fazer, está aguardando o posicionamento do Fluminense, está indo de acordo com o que o Fluminense faz. Lembrando que se eles rebaixar o Botafogo e o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, quer dizer, eu acho que vai ficar estranho. Pode ir na justiça, até mesmo porque a gente vive uma crise, né, mundial, uma crise que no Brasil é o epicentro. No Brasil, 1.300 pessoas morreram ontem, o recorde. Lá na Espanha, onde teve bastante morte, bastantes casos de vítimas, hoje está com 0 casos de morte, 2 dias sem registrar nenhum caso de morte, e eles ainda nem voltaram para o campeonato espanhol. Aqui no Brasil a gente sabe que é uma briga política, é uma briga econômica. A gente sabe que o Flamengo ele investiu muito no seu elenco, precisa botar o time em campo, precisa que os outros campeonatos voltem. A gente sabe que às vezes essa pressão do Flamengo não é nem por causa do Campeonato Carioca, mas sim por causa da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, que quer fazer essa pressão para os outros campeonatos voltar. Só que é inadmissível o pessoal não olhar para o lado humano. Gente, é inadmissível não olhar para o lado humano. Em São Paulo, tá todo mundo indo de acordo com o que a federação diz, com o que os ministérios de saúde diz, o que a prefeitura e o governo de São Paulo diz. E aqui no Rio, o interesse político, o interesse comercial, o interesse econômico está à frente disso tudo. É um absurdo que estão fazendo com o futebol carioca. E esse presidente da federação, o que ele está dizendo aqui, deixa eu ler aqui na matéria, quem trouxe essa matéria é o repórter Vitor Lessa. Vou ler aqui alguns trechos que ele disse. Outra situação que tornou insustentável a continuidade de Mário Bittencourt foi o fato de que Rubens Lopes ameaçou Fluibota de WO e, como consequência, abandono da competição e rebaixamento para a segunda divisão. Sobre isso, o Flu está disposto a ir até as últimas consequências. Na justiça, mas também não acredita tal ameaça. Por quê? Porque o Carioca sobreviveria sem Fluminense e Botafogo. Porque não acredita em tal ameaça. Porque o Carioca sobreviveria sem Fluminense, além dos jogos do Flamengo sem TV. Tem mais, no documento divulgado pela Ferj, pós-arbitral, todos os clubes estão listados em ordem alfabética, menos Flu e Bota. Quem estão no final
num claro sinal de que estão sendo colocados a lado, Rubens Lopes fez outra postagem ironizando o posicionamento dos dois clubes. Certo dia compartilhou algo sobre os salários atrasados do Botafogo. Botou assim: não paga ninguém e mesmo assim não quer voltar. O presidente Nelson Mufarrege sequer se manifestou. Foram essas as principais situações que fizeram Mário Bittencourt tomar decisão em deixar o clube, em deixar o grupo, afirmando que o presidente de um clube centenário que não precisava passar por aquilo. Então, é uma briga tremenda, é uma situação financeira que está caótica para alguns clubes e a gente vê um desespero no futebol carioca. A gente já estamos no dia, deixa eu dar uma verificada aqui, que os dias estão passando rápido, 4 de maio, 4 de junho, então já estamos aqui, a ideia inicial de alguns dirigentes, alguns presidentes que estão aí na Federação do Rio, era ter 16 de junho, vão trabalhar com ameaças, vão trabalhar com o facão ali para tentar pressionar os clubes a voltar. A gente vive uma pandemia mundial, a gente é o epicentro hoje o Brasil é um dos que mais mata no mundo devido ao coronavírus, e me parece que eles estão querendo, deixar todo mundo ser contaminado, né? Deixar todo mundo ser contaminado porque a economia está aí. A gente precisa ter jogos, mas não é assim. Então, o presidente do Fluminense vem muito disposto a brigar, a realmente ir até as últimas consequências. A gente sabe que alguns clubes estão treinando, como é o caso do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Grêmio, do Internacional, mas lembrando sempre que lá os casos são menores. E essa vai ser uma briga de cachorro grande, vai ser uma briga que Fluminense e Botafogo estão nas últimas medidas. O presidente Nelson Mufarrege também está de olho, né? Mas ele não está se posicionando muito claro como está sendo o Montenegro. Mas lembrando que ele tem que se posicionar porque ele que é o presidente do clube. Então a gente tem que ter esse posicionamento do Nelson Mufarrege. E eu não acredito nessa hipótese de rebaixar o Botafogo e rebaixar o Fluminense. Se acontecer realmente isso, tira o time de campo. Vai rebaixar? Eu também não vou jogar mais esse campeonato. Não joga mais esse campeonato. E deixa Flamengo e Vasco jogando sozinho. Você ameaça de um lado e tem que ter a ameaça de outro. Então é assim, se o Botafogo e o Fluminense não entender a sua força, lembrando que Vasco e Fluminense não jogam, Flamengo e Vasco não jogam sozinho, o futebol carioca vai ficar à mercê de qualquer coisa. O que a Federação do Rio arrecada de lucro é muito mais do que qualquer time carioca está arrecadando. O Botafogo tem prejuízo nos seus jogos, o Fluminense tem prejuízo, o Vasco tem prejuízo e a Fed tem lucro. Isso não tem como uma conta fechar desse jeito. Então, se eles ameaçam de um lado, tem que ir até o último ponto. Lembrando que, se fosse todos os campeonatos voltando, aqui tivesse poucos casos, eu estaria falando, não, o Botafogo tem que voltar. Realmente os casos estão diminuindo, mas na pressão, querer botar uma coisa que mostrar que a federação tem mais força dos que os clubes, os que estão pensando na saúde, os que estão pensando em melhorar esses casos que vem acontecendo. A gente precisa diminuir. Se na Espanha chegou a 0, a gente também pode chegar a 0. Então, vários fatores que fazem Botafogo e Fluminense estão indo para o outro lado e a federação não está querendo achar o meio termo. Então isso pode ser um empecilho. E vocês, torcedor, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Acham que vai ter punição? Acham que não vai ter? Deixa a opinião de vocês, que é super importante para o canal. Muito obrigado, galera. Qualquer novidade do Fogão a gente volta. E até o próximo vídeo. Valeu!